Sejam muito bem-vindos à nossa aula de tráfego pago para fisioterapeutas. Se você é fisioterapeuta ou você é gestor de tráfego, muito provavelmente você chegou aqui com a intenção de descobrir ou de melhorar ainda mais a sua captação de novos pacientes. A minha missão nesse vídeo aqui vai ser te ajudar a gerar insight ou te mostrar caminhos ou possíveis caminhos, principalmente caminhos que já foram percorridos e que já trouxeram resultados, principalmente para a minha empresa, tá? Para os clientes da minha empresa, na verdade, para os fisioterapeutas que a gente trabalha. Então aqui eu me chamo Matheus, vou me apresentar ainda mais. Antes de tudo, curta esse vídeo, comenta, se inscreve no meu canal aqui. Esse conteúdo é gratuito, esse conteúdo aqui, ele facilmente seria pago em qualquer outro curso e você provavelmente investiria no mínimo aí de 200 a 500 reais para poder ter acesso a muitas dessas informações que eu vou compartilhar aqui. Então, assim, o único pagamento que eu tô te pedindo aqui é para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal, inclusive comentar o que você vai achar desse vídeo. Não olhe somente para o documento que eu vou mostrar para vocês ali. Escute. Muita coisa eu vou falar, não está escrito ali, e eu tenho certeza que muito esse vídeo aqui vai virar tua chave, vai mudar muito tua cabeça como você olha para o tráfego pago, tá? Vem aqui para minha tela agora. Vou falar um pouquinho para vocês de como que funciona de fato o tráfego pago para fisioterapeutas. Primeiro, eu me chamo Matheus Corrêa, sou gestor de tráfego, tenho uma empresa chamada GrootEd. Meu foco hoje são em profissionais da saúde, mas já trabalhei com diversos outros nichos, porque eu já trabalhei em agência. E aqui nessa aula em específico, quero trazer como vocês podem aumentar o número de pacientes com marketing digital, especificamente com tráfego pago. Vai ser dessa maneira que você vai conseguir, sem dúvida nenhuma, atrair mais pacientes para dentro da sua clínica ou fazer a transição, sair de uma clínica para a sua clínica própria, ou até mesmo você, gestor de tráfego, conseguir gerar resultado para os seus próprios clientes. Bom, primeiro de tudo, a mentalidade errada da maioria dos fisioterapeutas. Muitos deles acreditam que eles precisam vender consulta, precisam vender sessão, em vez de uma solução para um problema específico. Como assim, Matheus? Não adianta você querer vender de maneira genérica, falar que você atende idosos, adulto, criança, adolescente, mães, pais, jogadores de futebol, porque cada um vai ter um problema específico, vai ter um contexto diferente, tá? Então, assim, seja específico. Uma coisa que vocês vão ver eu falando muito aqui é especificidade. Como assim, Matheus? Quer dizer então que eu não tenho que atender outras pessoas, somente aquele público em específico? Não. A sua comunicação deve ser específica. Agora, se chegar uma pessoa no qual você tem autoridade, tem conhecimento suficiente para poder resolver o problema dela, você vai atender. Agora, para poder atrair, o ideal é que você escolha um público, uma persona, tá? Um grupo de pessoas que é o público-alvo, uma persona. Imagina uma pessoa assim que seja o ideal, com todas as dificuldades, todos aqueles desejos, toda a necessidade que ela tenha e que você pode resolver o problema dela. Você vai imaginar essa pessoa, tá? Vai definir nome, idade, todos os detalhes, grupo social, o que que ela frequenta, o que que ela gosta de fazer, qual esporte que ela pratica, se ela gosta ou não de comer X e XPTO, tudo, tudo. Porque dessa maneira facilita muito na hora de você criar sua comunicação, criar seus conteúdos, criar seus anúncios, tá? Então não adianta você querer vender uma consulta de uma solução para um problema específico, tá? Seja bem específico, é isso. Fazer anúncios genéricos, né? Atendemos XYZ mais uma vez, seja específico. Seguir concorrentes ruins como referência. A gente fala muito de benchmark, né? Referências. Tenha referências, boas referências. Não adianta você seguir uma pessoa ou outra porque ela tem só seguidor. Não adianta. Seguidor não vai pagar o teu pão, não vai pagar teu aluguel, não vai pagar nada, tá? Seguidor é meramente, ainda mais hoje, no mercado, no mundo hoje, né, que a gente trabalha, que a gente tem, o For You, né, que basicamente são as sugestões de conteúdo baseado no seu comportamento de uso da ferramenta. Se você usa o Instagram, muitas vezes, né, eu até te desafio, você vê muito conteúdo de quem você segue? Provavelmente nos stories, mas no feed você vê muito. Acredito que você veja 50% de conteúdo sugerido e muitas vezes de conteúdos de quem você segue. Aqui no YouTube, você assiste mais conteúdo de canais que você é inscrito ou você assiste também conteúdos sugestivos com base no seu comportamento de uso da ferramenta? Então, não se prendam a inscritos ou seguidores, tá? Se prendam
de fato, a comunicação ali, boas referências de como que eles produzem conteúdo, de quais estratégias eles utilizam para você poder modelar, para você usar como referência, tá? Não sabe segmentar por dor ou condição. A maioria dos fisioterapeutas e também outros profissionais de saúde, mas nesse vídeo em específico aqui, não sabe segmentar. Então, por exemplo, se eu tenho uma dor nas costas, eu gosto muito de contextualizar com a situação. O que ocasionou essa pessoa ter dor nas costas? E aí eu começo a analisar como. Por exemplo, eu trabalho com a gestão de tráfego, eu fico sentado aqui pelo menos aí 10, 12 horas do meu dia. E eu sinto dores nas costas. Então, se eu começasse um anúncio assim, você que trabalha em escritório, sentado de 10 a 12 horas por dia, sente dores nas costas e não sabe como resolver. Deixa de fazer, de realizar atividades importantes, prejudica o seu trabalho, a performance no seu trabalho e muitas das vezes vive tomando medicamentos para poder aliviar essas dores. Saiba, ponto. Dessa maneira, esse gancho, esse início desse meu vídeo, desse meu anúncio, essa copy, já vai segmentar para quem eu vou entregar. A gente está vivendo o mundo das IAs, né? Agora veio a Meta Andrômeda, que na verdade já o pessoal criou um alarme danado, mas enfim, quanto mais específico eu for na minha comunicação, no visual do meu vídeo, melhor será o público que eu vou atrair. Então, se eu conseguir segmentar, se eu conseguir condicionar esse vídeo, ter um contexto melhor, uma comunicação específica para quem eu quero atrair, melhor será a receptividade da pessoa que está assistindo esse vídeo, melhor vai ser o público que eu vou atrair, tá? Esse aqui é clássico, investe pouco e espera milagres. Não adianta investir pouco. Não adianta pegar 10 reais por dia e achar que o seu resultado vai estourar. Muita gente quer botar 10 reais por dia e quer vender um acompanhamento, que você muitas vezes em uma sessão não vai resolver a vida de ninguém. Quer vender ali um plano de 10 sessões de 1.200 reais com 10 reais. Não vai vender. Já estou te antecipando, não vai vender. Você precisa investir mais. Tá? Se fosse assim, era melhor que tigrinho. Brincadeiras à parte, mas, cara, invista de 30 a 50 reais. Eu vou até comentar sobre isso, mas invista de 30 a 50 reais por dia, que é a ferramenta, elas investem dessa maneira per capita, né, diário, por dia, para você conseguir coletar um máximo de informações, de dados, e, consequentemente, saber se funciona ou não funciona de maneira mais rápida e também conseguir, de fato, ter retorno. Vai ser dessa maneira que você vai conseguir atrair mais pessoas interessadas na sua consulta, na sua sessão, para poder crescer mais, ter mais reconhecimento no seu bairro, na sua cidade e tudo mais, tá bom? Um outro erro aqui, uma mentalidade errada, é não ter um site, uma landing page. Você faz um anúncio e manda direto para o WhatsApp, vai lá no turbinar a publicação, impulsionar a publicação. Ou então aqui dentro do Google também, tem um turbinar aqui dentro do Google Ads, que você turbina e simplesmente acha que vai resolver, mandando a pessoa direto para o seu telefone, WhatsApp. E aí entra um problema muito grande, porque se o seu anúncio não tem uma comunicação específica, como eu disse antes, e você não tem um intermediário, ou seja, você não tem um anúncio, ou um site, ou um formulário, para poder intermediar a pessoa ter mais informação sobre como funciona o seu acompanhamento, o seu tratamento, você vai ter o lead desqualificado. E também, depende da secretária para vender, e a secretária mata as vendas. E aqui, coitada. Muitas das vezes, eu falo coitada e eu vou contra a maré. Muitas das vezes, a secretária não tem culpa porque ela não foi treinada para vender. Você muitas vezes contrata um auxiliar administrativo, um assistente administrativo, que está ali para poder gerenciar a sua agenda e não necessariamente para poder vender. E ela não tem essa skill, ela não tem essa habilidade. E aí, o que vai exigir? Que o profissional que contratou, o empresário, o fisioterapeuta, eu costumo dizer que o fisioterapeuta, ele é várias personas. Ele é um vendedor, então ele tira o jaleco e bota a roupa de vendedor. Ele é um fisioterapeuta, técnico, profissional. Ele é o empresário, ele precisa se preocupar com a clínica dele, com a experiência que o usuário vai ter na clínica dele, como que a pessoa vai conhecer a clínica dele, como que ele pode melhorar a condição de trabalho dos funcionários dele, no caso do assistente ou estagiário que vai estar junto com ele. Então, assim, a secretária, ela é contratada pelo empresário, pelo fisioterapeuta. E ele é responsável por treinar essa fisioterapeuta. Ou ele é responsável por dar o treinamento para essa, para essa secretária. E se ela não cumpriu o que foi combinado, o que foi passado, aí tudo bem. Aí a culpa é da secretária.
Agora, se a secretária não tem acesso a essa informação, me desculpa, mas esse erro, esse processo dentro da tua empresa, que vai fugir um pouquinho do tráfego do que a gente está falando aqui, é um erro seu, fisioterapeuta ou empresário, tá bom? Então aqui são algumas mentalidades erradas que eu encontro na maioria dos fisioterapeutas. E cara, fica tranquilo, isso é normal, na faculdade não te ensina isso, tá tudo bem. E você tá aqui nesse vídeo para poder aprender como que você tem que fazer da maneira certa, tá? Aqui a gente vai pro que define um marketing bem-sucedido para fisioterapeutas. Claro que vai ter muita coisa aqui que eu não vou detalhar, tá? Porém, vai ter muita coisa que eu vou soltar aqui que só vem em curso pago, então curte esse raio desse vídeo aí, cara. Curte esse vídeo. O que define aqui um marketing bem-sucedido para fisioterapia? Pela 1, definição do nicho. Ah, Matheus, mas eu não quero deixar de atender um monte... Você não vai deixar de atender muita gente. Quando você fala com todo mundo, você não está falando com ninguém, porque você não gera identificação, você não se conecta com a pessoa que está do outro lado. Então, o que é importante? Você criar um nicho, se comunicar especificamente com um nicho. Então, vou dar um exemplo aqui de fisioterapeuta, deixa eu até adicionar aqui, ó, fisioterapia esportiva, que é o nicho que eu mais gosto de trabalhar, tá? Então você vai criar aqui a fisioterapia esportiva. O nicho da fisioterapia já é um nicho, tá? Ele já é um nicho. Agora, um nicho dentro do nicho, basicamente quer dizer que dentro do nicho de fisioterapia, tá? Aqui, ó, fisioterapia, existem outros nichos. Quais são esses outros nichos? Fisioterapia pélvica, fisioterapia esportiva, dor lombar, ATM. Dor lombar normalmente atende de uma maneira bem ampla, tá? ATM, fisiorrespiratória, tá? Muitos desses profissionais eu já vi aqui que eles trabalham inclusive dentro de UTI, tá? Dentro de hospitais. E existem diversos outros, tá? Mas aqui eu já trouxe aqui as mais clássicas que eu tenho conhecido, tá? Eu não sou o dono da razão também, não vão ter outros aqui que eu não conheço. Então, falar sobre um anúncio genérico vai trazer lead ruim. Então, se você for fazer um anúncio, for fazer um conteúdo que vá atrair lead, se você falar de maneira genérica, ampla, na fisioterapia eu melhoro a dor, que não sei o que. Cara, amplo demais. Amplo demais. Agora imagina só, se eu chegar aqui dentro da fisioterapia pélvica e falar que se você está cansado de sentir dores nas suas relações sexuais, não consegue segurar o xixi. Cara, eu estou sendo muito específico. E aí são pessoas específicas que passam por situações como essas, tá? Então, quanto mais específico eu for na produção dos meus conteúdos, no meu anúncio, no meu posicionamento, defender aquilo que eu acredito, melhor será o público que eu vou atrair. Melhor eu vou filtrar o público que eu vou atrair. Mais rápido eu vou crescer minha clínica, tá? Então, essa é uma das boas maneiras de vocês conseguirem iniciar dentro do nicho da fisioterapia, seja você gestor de tráfego ou fisioterapeuta. Tem anúncios específicos. Anúncio específico tende a vir pacientes mais quentes. Você pega um paciente numa etapa de fundo de funil. Você já deve ter escutado isso por aí. Caso não tenha escutado, existem 3 etapas convencionais, tá? Isso tem mudado com o tempo, não vou citar isso agora no vídeo, mas tem mudado com o tempo, mas existem 3 etapas convencionais: topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Topo de funil, não conheço do problema, não conheço quem pode resolver meu problema também, é uma pessoa completamente iniciante, tá? Mas que existe algo já ali. Meio de funil, a pessoa já tem um problema, mas não sabe como resolver, tá? Ela tá no meio de funil ali, ela, cara, putz, tô sentindo uma dor nas costas e tal, não sei se eu tenho que, não sei qual médico eu tenho que ir, qual profissional que eu tenho que procurar, como que eu posso resolver isso. Fundo de funil, já sabe da dor, já descobriu do problema e tudo mais, e já sabe quem pode resolver, só que não sabe exatamente quem vai resolver. E aí você vai entrar nesse ponto com um anúncio específico para pegar a pessoa nessa etapa. Matheus, como que eu pego a pessoa nessa etapa? Me comunicando com ela. Hoje a gente está no mundo das IAs e quando você se comunica, a tendência é que que esse vídeo, que esse conteúdo seja entregue para essa pessoa, principalmente no patrocinado. Você consegue entregar para esse público fundo de funil, tá? Pilar 2, comunicação. É onde eu vejo a maioria dos profissionais errarem. Dor no ciático que não melhora. Não consegue mais agachar por causa do joelho. Você se sente desconforto ao caminhar. Você está vendo que eu estou sendo extremamente simples na minha comunicação? Dor no ciático que não melhora. Não consegue mais agachar por causa do joelho. E aqui eu poderia até complementar aqui essa frase. Não consegue mais agachar por causa do joelho. Você não consegue correr atrás dos seus filhos porque sente dores no seu joelho.
Você não consegue mais praticar esporte, jogar um futebol no final de semana com seus amigos, porque o seu joelho não permite. E dessa maneira eu consigo segmentar, me comunicar bem especificamente com aquele público que já passou do topo, já passou do meio do funil, já está no fundo de funil, que já tem um problema, já evita fazer determinadas situações e que sabe que precisa daquele profissional, só não sabe qual profissional resolveu o problema dele. Eu não gerei urgência, eu não gerei prioridade, necessidade. Eu não lembrei dele que ele jogava futebol final de semana, que ele poderia simplesmente, através de uma sessão de fisioterapia ou de sessões de fisioterapia, resolver esse problema. E dentro de 3, 6 meses de tratamento, ele recuperar 10 anos perdidos de amizade com amigos ali que ele tinha no final de semana para jogar futebol. E isso vai desencadear um monte de coisa no relacionamento dele, com filho, com esposa, marido, que essa pessoa pode desencadear por conta de um joelho. Então, a comunicação ela é extremamente importante na construção do seu anúncio, do seu conteúdo, do seu posicionamento. Fuja do tecniquez, kinese, liberação miofascial, hipotonia. Fuja disso. Seja simples. Se você quiser até ser um pouco mais técnico, você até pode ser, desde que você explique o que quer dizer esse técnico, tá? Pilar 3. Criativo é extremamente importante. Cara, para quem não sabe, criativo é o anúncio, tá? Aquele patrocinado, quando você sai de um stories pro outro e aparece um patrocinado no meio, aquilo ali é um criativo, tá? Então, cada anúncio é um criativo. Então, dentro do criativo, você consegue segmentar o público que você quer atrair. Você consegue atrair o lead ideal para você conseguir vender a sua consulta, digamos assim. Então, criativo de movimento, você mostrando um movimento, né, dentro de físio, de pilates, seja qual for, e no fundo você narrando o que ele resolve. Você que está cansado de não conseguir mais agachar, você que está cansado de não poder mais jogar seu futevôlei no final de semana porque sente forte dores na lombar, saiba que isso não é normal. E você consegue resolver, dessa maneira eu vou estar segmentando bem. Criativo de antes e depois, com contexto, não foto. Foto é muito genérico, muito simples, pouca informação. Pense bem, sempre que eu quiser atrair um lead mais qualificado, mais informação eu tenho que entregar a essa pessoa. Eu posso entregar dentro de um vídeo do YouTube para qualificar a minha audiência, como eu também posso dividir isso em etapas, tá? E eu posso entregar em várias etapas. Posso de um post levar ela para um site, de um site levar ela para o WhatsApp, dentro do WhatsApp fazer um bom atendimento e vender para ela. Então, o criativo de antes e depois precisa ser vídeo. Vídeo. Vídeo é a melhor opção. As ferramentas têm se moldado cada vez mais para vídeos. YouTube Shorts, YouTube sempre foi grande. TikTok, Reels do Instagram, né? O próprio Threads, que é basicamente ali uma ferramenta similar ao X, né? Então, são ferramentas que têm vídeo. Então, você precisa explorar isso, tá? E além de você gerar muito mais credibilidade quando você faz vídeo, tá? Criativo demonstrando técnicas, sem parecer tutorial, tá? Você pode falar sobre técnicas desde que você traduza isso na cabeça da tua audiência. Isso vai gerar autoridade e também vai fazer com que a pessoa entenda o que você está falando. Quando você fala de maneira muito técnica o tempo todo, e eu sei que tem a galera aqui que é muito técnico, porque estuda muito, você está se comunicando com um outro profissional. Então você vai estar se comunicando com um outro fisioterapeuta e não é o que você quer fazer, tá? Criativo de autoridade local, e aí você pode filmar a sua clínica, a experiência do usuário que ele tem quando entra na sua clínica. Cara, isso aqui é muito bom, tá? Você fazendo atendimento, mostrando o resultado, isso é bem legal. Depoimento em vídeo, botei até grande aqui, ó, vídeo. Por quê? Vídeo é o que manda. Se você conseguir um depoimento do seu paciente falando sobre o seu tratamento, maravilha. Matheus, não consegui. Mas eu pedi permissão para o meu paciente para poder mostrar um antes e depois e comentar sobre ele. E eu gravei alguns takes do tratamento dele e eu vou fazer um vídeo narrado, onde nem eu apareço, só o meu paciente aparece. E que muitas vezes eu posso simplesmente cortar o rosto dele. Ele não se sente confortável. Isso tá ótimo, já é um bom depoimento em vídeo, tá? Isso vai validar tudo que você fala dentro do seu perfil. Isso vai facilitar a pessoa enxergar o que você está falando, tá? Então, um ótimo criativo também para atrair paciente. Pilar 4, que é o que todo mundo espera aqui, eu acredito que uma galera vai até pular para cá, mas vai se arrepender de não ter visto o restante, né? Bom, se você chegou até aqui, ó, já vou até antecipar. Comenta aqui, ó, você que pulou direto pro tráfego pago, perdeu o ouro. Mas vamos lá, vamos continuar. Pilar 4, investimento mínimo que eu recomendo para você investir em anúncio na ferramenta, R$ 990 a R$ 1.500, no mínimo do mínimo, tá?
para você conseguir entender o que vai funcionar melhor para você. Cada profissional vai funcionar melhor. Tem gente que grava mal demais vídeo, no Google funciona melhor, e tem gente que é muito melhor com vídeo e vai performar melhor ainda do que no Google, né? Então, assim, isso aqui é no mês, tá? 990 a R$ 1.500. Se puder investir mais, recomendo investir nos dois. Como assim, Matheus? Eu sempre recomendo você investir no mínimo 990 a R$ 1.500 em um único canal, tá? Então, Meta Ads, você vai investir 990 a R$ 1.500. No Google Ads, você vai investir de 990 a R$ 1.500, tá? Há quem diz que isso aqui é até pouco, mas com isso aqui eu já consegui ter bons resultados e fazer um estrago, tá? Um estrago de muito bom, né? Mas como que eu dividiria aqui o meu orçamento de investimento no tráfego pago com um investimento de R$ 1.500, tá? Aqui eu vou botar o de R$ 1.500. Pegaria 70% dessa verba, colocaria totalmente voltada para vendas, para captação de leads geolocalizado, tá? Então você consegue rodar anúncios para sua região em específico, para o seu CEP em específico, para poder conseguir atrair o lead que você quer vender aquele tipo de procedimento. Então, se eu quero vender liberação miofascial, se eu quero vender quiropraxia, se você também tem essa especialidade, né? Se eu quero vender ali, sei lá, fisioterapia manual, enfim, uma terapia manual, seja lá o que for, você vai fazer geolocalizado para sua região, dentro de 5, até ali 5, 10 km. Você conhece sua região, sabe melhor. Ou se o próprio fisioterapeuta for fazer, ele sabe. Se ele não for fazer e for fazer um gestor de tráfego, ele vai orientar o gestor de tráfego como que ele deve fazer. E 30% desse mesmo investimento de R$ 1.500 eu colocaria em distribuição. O que é distribuição, Matheus? Eu mostrar a minha clínica. Se eu tenho uma clínica legal, bonita, organizada, onde a pessoa tem uma ótima experiência, eu distribuiria, pegaria esse vídeo, rodaria uma campanha de engajamento para play, para poder a pessoa assistir o meu vídeo por completo, pelo menos 15 segundos, e conseguir gerar o máximo de reconhecimento naquela minha região. Enquanto, em paralelo, eu tenho aqui minha campanha de venda, que é o quê? Chamando a pessoa direto para o WhatsApp ou levando essa pessoa para uma landing page ou um formulário para ela poder se cadastrar. Lembre-se, se eu botar uma campanha de leads para uma landing page e um formulário e depois vai para o WhatsApp, aqui, ó, aqui eu terei menos leads, porém mais qualificados. Aqui, pelo contrário, como eu não tenho mais uma etapa, eu só tenho um anúncio, uma campanha de mensagem que pode ser feita de engajamento ou vendas, tá? Vendas tem como você botar campanha de mensagem lá dentro. Com um vídeo explicando sobre o procedimento, sobre um problema específico dentro de um contexto, apresentando a solução direto para o WhatsApp. O anúncio precisa ser criado com o propósito de atrair paciente. Não adianta ser um vídeo de conteúdo que você botou lá. A não ser que esse conteúdo ele seja muito bom. Aí você usa ele. Se não, coloca um vídeo, faz uma copy, cria uma copy, tá? Inclusive aqui vou deixar mais aqui um outro formato, ó. Esse aqui, ó, copy perfeita para atrair leads qualificados. Formato AIDA. Esse é o melhor formato. Formato AIDA é o melhor formato. Onde você chama atenção, gera interesse, gera desejo e a chamada de ação para você conseguir converter esse lead em paciente. Campanha de leads, jogando para direto para a landing page forms. A landing page ela precisa ser de uma alta conversão. A landing page tem que estar comunicando especificamente com a persona que você quer atrair para dentro do consultório. Se você vende o tratamento de ATM, a comunicação da landing page tem que ser para quê? ATM. Se você tá com um lead que é para liberação miofascial, é um público esportivo, a comunicação visual, a comunicação escrita tem que ser para o público esportivo, pessoas que correm, pessoas que praticam esporte, se são atletas ou não, tem que ter essa comunicação. Isso é uma landing page de alta conversão, tá? Obviamente vai ter algumas coisas como categorizar, rapaz, quase não tá saindo, categorizar essa landing page como uma landing page de alta conversão, só que o básico do básico, a cópia, a comunicação, tanto visual, não adianta ser só texto, tem que ter visual e texto, tá? Ela tem que ser ligada direto para a pessoa, para o público que você quer fechar, que você quer atrair, tá? Quinto pilar, e não menos importante, produção de conteúdo. Eu vejo muita gente falando, não precisa produzir conteúdo. Precisa sim, cara. Se você tem a opção de uma ferramenta gratuita que te gera
oportunidade de vendas de um público altamente qualificado, porque quando você produz conteúdo, você consegue sim atrair um lead qualificado e de graça, porque o que vai estar, na verdade não de graça, né, porque vai estar demandando do seu tempo, mas a partir do momento que você investe seu tempo, não investe financeiramente, isso vale muito a pena. Então, produza conteúdo de autoridade, produza conteúdo de depoimentos que gera venda, gera credibilidade, também impacta diretamente na autoridade. Conteúdos educacionais, como que você pode resolver problema X, como que você pode melhorar o movimento Y. Isso aumenta, melhora o seu crescimento dentro da plataforma, seja no YouTube, seja no Instagram. É um conteúdo de crescimento, um conteúdo que vai gerar pessoas seguindo seu perfil, tá? Obviamente, seguidores não paga boleto, mas se você atrai a pessoa para o seu perfil e impacta ela com remarketing, com anúncios, que tem como a gente anunciar para as pessoas que seguem o teu perfil, que visitam o seu perfil, que interagem de alguma maneira com o seu perfil, isso é uma estratégia extremamente boa, uma estratégia que vai te ajudar a crescer o seu faturamento. E stories frequentes do dia a dia. Matheus, qual é o mínimo de stories? Cara, não sei. Quantos você consegue fazer por dia? O mínimo que você conseguir. Se você não faz nenhum na semana, não adianta você falar que você vai postar todos os dias, que você vai quebrar, você vai errar e você nunca mais vai fazer de novo. Então coloque ali 3 stories por semana, depois aumenta para 6 stories, para 12. É igual voltar para academia. Você para na academia, quer voltar para academia todos os dias, vai dar merda, vai dar merda. O que você vai fazer? Troca, velho. Troca a estratégia. Coloca ali, ó, uma vez, 2 vezes na semana para poder ir para academia, depois eu aumento para 3, depois eu aumento para 4, depois eu aumento para 5 e daí em diante. E a mesma coisa funciona com produção de conteúdo, tá? A consistência ela é mais importante do que a explosão, de fazer de uma maneira extremamente rápida. Pilar 6. Google Meu Negócio. Se você atender em clínica. Primeiro, título. O título do seu Google Meu Negócio. Para quem não sabe, o Google Meu Negócio é uma ferramenta gratuita do Google, onde você cadastra a sua empresa no Google e a pessoa consegue encontrar você tanto no Google Maps quanto na rede de pesquisa. Quando você pesquisa, já viu quando você viaja, você vai para algum lugar, ou se você não viaja também, na sua região, quando você procura por algum tipo de profissional e aparece as estrelinhas ali, aquela coisinha toda, aquilo é o Google Meu Negócio. E para você cadastrar ali é gratuito, tá? Ou você contrata alguém para poder fazer da maneira certa. Inclusive a Groot pode fazer isso para você, tá? Vai estar as informações aqui embaixo, você me manda uma mensagem e a gente conversa. Mas o título, ele tem que ser extremamente importante. Então, fisioterapia. Você pode colocar, tá? Por exemplo, Matheus Corrêa. Deixa eu botar aqui assim, ó. Doutor, para poder valorizar. Doutor Matheus Corrêa. Fisioterapeuta no Rio de Janeiro. Eu posso colocar dessa maneira. Eu sempre gosto de botar um hífenzinho aqui, tá? Ou posso inverter, tá? Eu prefiro assim porque quando a pessoa pesquisar vai aparecer o meu nome primeiro, tá? Mas o que isso aqui quer dizer? Quando a pessoa pesquisar por fisioterapeuta no Rio de Janeiro, o que vai determinar, muitas das vezes, eu aparecer no Google, não é somente as estrelinhas, igual a galera fica iludida, tá? É o que está escrito. O Google preza pela usabilidade pela experiência, né, do usuário, né? Como que a pessoa usa a ferramenta e quanto aquilo ali entrega de retorno para ela. Entrega no retorno no seguinte: se eu pesquisei por fisioterapeuta no Rio de Janeiro, eu quero fisioterapeutas no Rio de Janeiro. Então é extremamente importante que isso esteja dentro do meu Google Meu Negócio. Não adianta você botar clínica, reviver, amar a vida. Mano, isso não vai aparecer. Não vai. Pode aparecer? Pode. Por quê? Alguém aqui dentro das avaliações comentou o melhor fisioterapeuta de X região. Isso pode acontecer. Pode aparecer também por conta do endereço, de estar naquele endereço. Mas para você ter assertividade, para você aparecer no máximo de pesquisas, que é extremamente importante que você apareça no máximo de pesquisas, você precisa ter a palavra-chave. E esse é o jogo do Google Meu Negócio e do Google também. A palavra-chave, ela é extremamente importante. Boas fotos para uma boa identificação, uma boa percepção. Não adianta botar umas fotos ruins lá, tá? Se você tiver a oportunidade de tirar fotos com seus pacientes para uma boa, para gerar mais credibilidade. Isso aqui vai te ajudar bastante, tá? Além de você preencher todas as informações da maneira correta, obviamente, né? Mas site, WhatsApp, redes sociais, todo tipo de informação é super bem-vinda. E atualizações, tá? Você pode estar fazendo atualizações tanto em foto quanto em oferta, enfim. Mas eu recomendo você botar sempre novas fotos, tá? Inclusive, tá? Eu vou botar aqui em atualizações, mas quem assistiu aqui vai entender, tá? Fotos da fachada da clínica.
Isso aqui é legal. Matheus, eu atendo em apartamento, não tem problema. Fotos, calma aí. Fotos internas da clínica. Também é legal você colocar lá dentro, tá? E aqui, cara, vem um ponto que é ignorado. Eita, que eu fiz besteira, calma aí. É um ponto que é ignorado por muitos fisioterapeutas, que basicamente é processo comercial. E aí é ignorado por uma galera. Por quê? Tire o jalequinho de venda, ou melhor, de fisioterapeuta, e coloca o jalequinho de venda. Você precisa vender, meu amigo. Você precisa vender. Você é um profissional da saúde onde você aprendeu o técnico. Para você vender, para você crescer a sua clínica, você precisa ser um empresário. Não sei se te contaram isso, tá? Mas você precisa ser um empresário. Você precisa saber de gestão, gerir a parte financeira, gerir, ter uma agenda inteligente. Não adianta você marcar pessoas que estão em retorno com você, que já fizeram o pagamento lá atrás, tudo numa semana só e não ter espaço para novos. Tem todo um detalhe, todo um jogo de cintura, mas o processo comercial em toda empresa que precisa crescer, toda empresa que precisa acelerar, ela precisa ter um processo comercial de vendas. Não ter o processo comercial vai jogar todo o seu dinheiro no lixo. Não adianta nada você investir em marketing, não adianta nada você produzir conteúdo se você não atende bem. Ah, Matheus, atendimento é um diferencial. Mentira. Atendimento é um. O atendimento nunca vai ser um diferencial para mim, tá? Nunca vai ser. Porque ele faz parte de algo que é o mínimo que você pode fazer pro seu cliente. Óbvio. A experiência do usuário que ele tem com você pode ser um diferencial. Agora, o atendimento ser um diferencial, não existe isso. O atendimento, ele é o mínimo que você pode fazer, tá? Ele é o básico. E aí, dentro de um atendimento, existe sim processo comercial. Existe sim um script de venda. Então você precisa ter script de venda, você precisa ter o processo ali de follow-up. A pessoa parou de. Aposto com você, que é uma pancada de gente para te responder depois que você apresenta o valor. E depois que você apresenta o valor de quanto custa a sua sessão, você não faz mais nada. Ah, mas essa pessoa. Aí vem o ego da pessoa, né? Essa pessoa não quer consulta, ela só é curiosa. Cara, a pessoa entrou em contato com o fisioterapeuta. Eu não entro em contato com o fisioterapeuta por acaso. Não entro, tá? A não ser que for pra vender o serviço da Groot. Mas, sinceramente, cara, se a pessoa entrou em contato com você, velho, ela tá interessada naquilo ali sim. E se você passou o valor pra ela e de alguma maneira ela parou de te responder, ou ela não enxergou valor, não preço, tá? Valor naquilo que você trouxe, tá? Ou ela pode não te responder e a conversa vai descer e depois ela esqueceu. E aí é uma obrigação sua da sua secretária que foi treinada por você ou por outro, ou por um profissional de marketing para vender, tá? E aí entra o ponto de vendas. E estratégia para poder espremer o máximo desse limão. Eu brinco que tem que espremer o máximo, velho. Tu investe em marketing, tu produz conteúdo, tu investe em tráfego pago, tu contrata gestor de tráfego, tu tem toda uma empresa, tu gera uma clínica. E no final, na cauda, na ponta final, tu vacila na venda, você deixa o lead para lá porque ele não é um lead qualificadinho. Porra, pelo amor de Deus, cara. Tu tem que ter consciência que o processo comercial é como se fosse um setor da tua empresa. Tem um setor de entrega, que é a tua expertise, que é o especialista, o fisioterapeuta. Tem um setor de gestão financeira, tem um setor de comercial de venda, tem um setor de marketing que traz essa pessoa interessada para a venda vender, para o comercial vender. E aí você simplesmente ignora. Não é assim. Não é assim. Tá? Eu te garanto que não é assim. Então aqui é um processo comercial, ele é extremamente importante. Invista nesse processo comercial, que é o que vai fazer, faz parte do coração da empresa junto com o marketing, na minha percepção, para poder fazer você crescer, tá? Tenho certeza que tem vários outros profissionais que sabem muito menos que você, que estão maiores que você nesse momento, e tá tudo bem, tá? Mas, porque eles estão com uma visibilidade muito maior e estão fazendo o que funciona, fazendo certo, tá? Aqui eu vou trazer algumas ressalvas que não fazer de jeito nenhum. Criativo de foto com texto poluído. Cara, horroroso. Você pegar aquelas imagens, colocar um monte de texto ali, além de você atrair o lead completamente desqualificado, porque ele não vai estar comunicando especificamente com aquele design, com aquela comunicação, você vai acabar tendo uma frustração dentro do tráfego pago, do marketing digital, tá? O marketing digital, ele, cara, são várias engrenagens. Não adianta você investir só numa engrenagemzinha acreditando que essa engrenagem vai te trazer o máximo de resultado. Não vai. Você tem que aproveitar e investir em várias engrenagens ao mesmo tempo e começar essa coisa a rodar, né? Imagina o motor de um carro aí, imagina aí você dentro de um tratamento de fisioterapia. Se o cara não seguir a risca aquilo que, que você está passando para ele em casa, não vai ser o tratamento de fisioterapia que vai resolver a vida dele.
certo? Então você faz parte de uma engrenagem, de um grande sistema para fazer a coisa dar certo, tá? Landing page só com texto, parecendo ali basicamente uma redação do Enem, tá? Isso aqui vai dar ruim, vai dar errado. Tenha uma comunicação visual, precisa ser uma landing page de alta conversão. O que é uma landing page de alta conversão? Que comunica especificamente com o público, que tenha uma comunicação visual, que tenha uma comunicação escrita, obviamente, e que redirecione essa pessoa para um canal de comunicação que ela utilize. Não adianta você pegar uma pessoa dentro de um botão da landing page e encaminhar essa pessoa para o LinkedIn. Putz, velho, não faz sentido. Eu preciso levar essa pessoa para o que ela mais usa, ou seja, o WhatsApp, né? Então, assim, eu sei que eu posso estar falando aqui o meio óbvio, mas ainda assim é importante falar. Anúncio falando tecniquez, não adianta. Se você fala técnico demais, você está se comunicando com outro profissional. CTA é extremamente zoado. O que é um CTA, Matheus? É a chamada de ação. Todo conteúdo ele tem que ter uma chamada de ação. Inclusive, você chegou nesse vídeo até agora e não curtiu esse vídeo? Curte esse vídeo, se inscreve, comenta alguma coisa aqui embaixo. Fala, Matheus, cheguei até a etapa 4. O que não fazer de jeito nenhum. Por quê? Esse tipo de CTA, esse tipo de chamada de ação, você está muitas das vezes está preso ao conteúdo. Você está muito mais preocupado em consumir o conteúdo do que simplesmente fazer algum outro tipo de ação. Então, quando você deixa de pedir essa ação para a pessoa, seja no conteúdo no seu Instagram, seja no conteúdo, seja para um anúncio para poder vender dentro do WhatsApp, para poder perguntar ou vender alguma coisa, consequentemente a pessoa esquece, tá? Instagram sem prova social. Cara, prova social pra mim é o que gera autoridade, é o que gera credibilidade, é o que valida o que eu tô falando. Tudo que eu tô trazendo pra vocês aqui, existe prova social dentro do meu feed de Instagram. Se você abrir meu Instagram lá, vai ter prova social de pessoas reais, que tiveram resultados reais com o meu método de acompanhamento de tráfego pago, tá? Quanto investir e as expectativas reais. Aqui a gente vai falar um pouquinho quanto você deve investir, quais são as expectativas reais que você deve ter. Primeiro, fisioterapia é um nicho local, né? Não é um atendimento online que você vai fazer. Então, quanto você deve investir por dia? 30, 50 reais, como eu falei lá em cima. Vai testar um canal em específico de início, depois você pode distribuir o investimento, desde que você não diminua o quanto eu estou trazendo para vocês aqui, para você testar outro canal. Resultados não são explosivos. Não é do dia para a noite que você vai ter resultado. Eles são consistentes. Você constrói, tá? Você constrói. É como se fosse uma casa. Vai cavar o buraco, vai criar um alicerce, vai construir toda a parte de alvenaria. Depois você vai fazer todas as partes, todos os detalhes. Cara, você precisa construir. Não vai acontecer do dia para a noite, tá? A conversão depende 80% do atendimento. Não adianta eu trazer o lead e o comercial, a venda responder daqui 2 horas. O cara tá com dor agora, ela precisa da resposta agora. A mulher tá com a resposta, precisa tá com dor agora, precisa ser respondida agora. Matheus, não tem como. Então você coloca alguém para poder atender para você, tá? Então assim, entre um atendimento e outro, dá atenção no WhatsApp. Vai ser aquilo ali que vai trazer mais leads para você, mais paciente para você e vai te dar oportunidade de contratar alguém para fazer aquilo por você, tá? Seguidores não pagam boleto, é só um pontinho, a cereja em cima do bolo, e você não vende uma sessão, você não vende uma consulta, você vende acompanhamento, você vende alívio, você vende autonomia, você vende mais desempenho, mais performance, mais mobilidade. Um dos grandes erros que eu vejo a galera cometendo é acreditar que consulta, agende aqui só consulta, a pessoa não quer ali agendar consulta, ela quer resolver um problema dela, tá? Então, como que você pode resolver o problema dela? Qual é a melhor maneira que você consegue resolver o problema dela? Então, assim, você não vende consulta, você não vende sessão. Pare de ficar fazendo chamada de ação somente assim, de maneira genérica, ampla, sem dar contextos. Dê contextos, tenha um público-alvo, tenha uma persona. Bom, essa aqui foi a nossa aula sobre tráfego pago para fisioterapeutas. Em momento nenhum abri gerenciador de anúncios para vocês. Acredito que não tem essa necessidade. Esse nicho é um nicho pouco explorado. Acredito que tem muito a crescer, tá? Tende a crescer porque a geração Z ela vem forte no ambiente saudável, na questão de academias. Quanto mais pessoas frequentarem, mais a tendência de existir lesões, por exemplo, né? Sem citar áreas hospitalares, etc. Tá? Mais pessoas estão trabalhando sentadas, mais pessoas estão sentindo dores lombares por conta do telefone e tende a crescer cada vez mais, tá? Então, se você gostou, curte esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, cara. Esse conteúdo foi extremamente gratuito, muito rico. Tenho certeza que daqui, cara, isso aqui daria até um curso, se dependendo, tá? E se vocês quiserem, tá? Eu posso estar gravando aqui uma segunda aula aqui, destrinchando campanhas de outros nichos. Já trabalhei com vários outros nichos que eu posso trazer, já tenho algumas ideias aqui, mas eu gostaria muito de escutar vocês. Vou estar lendo todos os comentários e comenta, vê o próximo tema que você quer ver.
Valeu? Até o próximo vídeo.